Pronto, gente, vamos continuar, né? Vamos lá. Discurso de Paulo em sua defesa. Foi o que nós vimos. Eu preferi gravar 2 vídeos para poder não ficar longo e o próprio celular cortar, tá bom? E assim eu consigo terminar o capítulo. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e ele prosseguiu. Eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens quanto a mulheres, como a mulheres. Do que também o sumo sacerdote me é testemunha. E assim todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-se ao redor uma grande luz. Deixa eu dar uma pausa. Aqui, ele está falando, né, confessando propriamente seus pecados, né, porque ele havia se convertido, e contando o seu testemunho. Praticamente ele estava pedindo perdão, né, pelo que fez, mais uma vez, e contando o seu testemunho de vida, de transformação. É lindo, né, gente? Vamos continuar. Ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo... Outra pausa, vou dizer. Aí você diz assim: Jesus, Deus não responde nossas orações, Deus não responde... Quando a gente pergunta as coisas... Paulo fez uma pergunta e Jesus respondeu. Mas quem primeiro encontrou quem aqui? Jesus encontrou Paulo. Por isso que nós dizemos assim: Senhor, eu te amo porque tu me amaste primeiro. Jesus me encontrou primeiro antes de eu encontrá-lo. E é verdade. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Entenda isso. E eu fico pasma às vezes porque ainda tem muitas pessoas vivendo na ilusão. Gente, riquezas, dinheiros, presentes, nada disso leva ao céu, não. Status, seguidores. Fala aí da palavra também. Deus recompensa, mas devolva também o que Deus tem te dado. Né? Continuemos. Aí ele respondeu, né? E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quer dizer, as pessoas viram a luz, mas não entendiam o que ele falava. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. Disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentindo, que dou para Paulo, né? Consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quer dizer, você diz assim, tem gente que diz: não merece perdão, tudo, mas se Deus é grandioso em perdoar, por que nós não somos, não é verdade?
Gente. E serve para mim, serve para todo mundo, certo? O que eu quero dizer também é assim, que em relação aos pecados de Paulo, que era de matar, era grandiosamente terrível, né? Porque ele era um soldado que perseguia. Ele mesmo confessou isso várias vezes, confessa em seu testemunho. Mas Deus o escolheu, porque Deus, se ele perseguia tanto o povo de Deus, tu acha que Deus ia não transformar isso em bênção? Ia puxar para o lado dele, porque Deus já conhecia o coração dele. Se ele perseguia tanto, é porque ele já tinha algo de interesse ali. A gente não sabe os planos de Deus, mas Deus que conhece o nosso coração. Ora, escutavam-no até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Quer dizer, o pessoal ainda continuou querendo ser contra ele, gritando, sem perdoar, gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar. O comandante mandou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. O homem não tinha entendido ainda. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano, sem ser ele condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo: vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Eita. Viu, gente? Naquela época se pagava para ser da cidade, né? Mas Paulo disse: eu sou de nascimento. Natural, né? Quer dizer, natural. Comparado hoje com as pessoas assim, tá há muito tempo na cidade, mais de 10 anos, aí vira natural. Como é que chama, né? Aquela palavra é natural. Naturalizou-se, né? Tomou o direito de cidadão, né? Como diz assim. Eu esqueci a palavra agora, mas vocês devem lembrar. Bom, mas Paulo respondeu que era de nascimento. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. Quer dizer, ligado prendeu ele, né? Nos pés, nas mãos, assim. E parece que na época cada soldado romano tinha que passar um julgamento de certinho para poder ser preso, açoitado, tinha um trâmite diferente de serem outros, né? Outros de outra cidade. Então, Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunisse os principais sacerdotes de todo o Sinédrio, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Então, aqui, Paulo teve a chance também de falar no Sinédrio, né? Porque tudo contribui para aqueles que amam a Deus, para quem faz a vontade de Deus, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai dar uma continuidade aí, né? Sobre Paulo perante o Sinédrio. Eu espero que você tenha gostado. Volta esses 2 vídeos aí para entender melhor, que a história divide em capítulos, mas é uma história só grande, certo? E é maravilhoso saber, né? A história de Paulo. Eu mesmo sou encantada com cada história de cada discípulo, cada apóstolo, cada personagem, cada pessoa. A gente diz personagem porque é em relação da pessoa e a sua história, né? Então, Deus possa abençoar vocês. Até o próximo vídeo.